Então, eu vou apresentar aqui os primeiros slides, um pouco da Soma, da nossa história, que empresa é essa, para que vocês tenham ciência. E, antes disso, vou me apresentar um pouco. Então, já fui aí apresentado pela Caice. Desculpa. Kessila. Desculpa, Kessila. Meu nome é Ronan, eu sou zootecnista, formado lá em Viçosa, com mestrado e doutorado em nutrição de ruminantes. É a minha área de paixão aí, gosto muito dessa área. Militei já há alguns anos como consultor técnico, fui consultor da Danone por 2 anos, já tive consultoria particular, já trabalhei em muitos projetos de consultoria em bovinos de leite, fiz parte do meu mestrado nos Estados Unidos, lá na Universidade de Kentucky, com nutrição de vacas leiteiras em compost bar. Então, sempre tive aí muito nessa estrada de nutrição de bovinos, e vem também de família que mexe com isso, então o gosto vem de criança. E aí apareceu há 3 anos atrás a oportunidade para retornar para a Soma. Eu sou riopombense, Rio Pomba está aqui na zona da mata das Minas Gerais. Quem é do Rio talvez conheça Juiz de Fora aí, né? Está mais próximo. Mas eu sou daqui, então estava no sul de Minas, resolvi voltar e assumi a gerência técnica da empresa, onde a gente trabalha com todas as espécies de produção animal e pet food também. A minha coordenação da produção de todas as espécies. Obviamente, eu não faço isso, não tenho expertise para formular para todas as espécies, minha expertise é maior em ruminantes. A gente tem uma equipe aqui interna, da qual eu sou responsável, e aí cada um deles tem o seu conhecimento para as diferentes espécies, tá bom? Então, vou contar um pouco, já me apresentei, vou contar um pouco da história da Soma, e a história da Soma começa com o nosso slogan. O nosso lema é: para cada espécie a melhor nutrição. E para cada espécie, porque a Soma, dentro do seu negócio estratégia, decidiu lá atrás que seria uma empresa multiespécie, ou seja, nós não focaríamos especificamente em uma única espécie, sim, por uma questão estratégia, em todas as espécies. Dentro desse escopo, nós estamos dentro das 5 empresas nacionais que trabalham com todas as espécies animais, produzem alimentos para todas as espécies animais. Bom, e aí o que é o Grupo Soma? Aí é uma foto aérea das 2 unidades da empresa. A unidade à esquerda é a nossa, deixa eu tentar colocar uma caneta aqui, contador. Essa unidade aqui é a matriz, tá certo? Essa unidade aqui é a filial, ambas estão na cidade de Rio Pomba. Essa aqui é a mais antiga, fundada lá em 95, e essa aqui é de 2019. E aqui, logo à frente, eu vou contar um pouquinho mais da história delas. É importante falar a nossa missão, que é proporcionar para cada espécie a melhor nutrição. Então, nosso propósito, né, a gente trabalha para isso, a equipe trabalha para isso de maneira geral. E é importante que se traga isso, porque é muito difícil, assim, em termos de nutrição e empresa, a gente falar ou conversar algo que você não tem uma missão a cumprir. Então, se você pega do diretor da empresa, a gerência, o cara que está lá no campo vendendo, o cara que está aqui nos ajudando na limpeza da empresa, ele sabe dessa missão, e a gente busca ela diariamente. A nossa visão é ter uma posição de destaque, tanto no mercado interno quanto externo, no ramo de nutrição animal, e os valores que são, assim, inseparáveis do nosso trabalho no dia a dia: seriedade e honestidade nas relações, comprometimento com o resultado, determinação de melhoria contínua, sentimento de dono como princípio obrigatório de todos aqui dentro. É o que esse sentimento de dono, que é uma frase muito característica do proprietário, que ele fala, né, e todos conhecem, que é o olho do dono que engorda o boi, mas ele trazendo isso para a nossa realidade, assim, ele leva todo mundo a ter realmente um sentimento de dono com a empresa, para que as coisas realmente avancem e fluam na velocidade e qualidade que precisa. E satisfação e confiança do cliente como objetivo final. Bom, rapidamente aqui, contando um pouco da nossa história, a Soma foi fundada no ano de 95, lá com um projeto, iniciou com avicultura, depois, logo em seguida, com suinocultura, e aí já
adentrou no mercado de bovino de leite. Em 2000, então 5 anos após, foi feita a inauguração da unidade de produção de minerais e núcleos. Em 2008, inaugurou-se a unidade de alimentos para peixes e animais de estimação, que é a linha Pet Food. E o ano passado foi feita a inauguração da filial, que é uma planta totalmente nova, são mais de 10 mil metros quadrados de área construída só para a produção de pet food, pássaro e pássaros. Pet food, pássaros e roedores, desculpa. Então, onde que é o nosso mercado de atuação hoje? De maneira muito forte, a gente está em Minas, Espírito Santo, Rio e sul da Bahia, em toda a linha de animais de produção, e a linha de pet food, a gente está aí em todos esses estados demarcados, acredito eu que já esteja até faltando alguns, tá? Então, esse é o nosso raio, a gente ainda vê que tem muito estado a ser coberto, muito trabalho a ser feito, mas de uma maneira simplista, aí a gente já tem uma boa presença a nível nacional. E o ano passado iniciou-se um projeto de exportação, o qual foi concluído esse ano, então a gente já está fora também, a gente conseguiu a América do Sul, 4 países, nós já estamos exportando e projetos aí para os próximos 5 anos para ir para pelo menos mais 2 continentes. Bom, por fim, a gente falou de mercado, de produção e tudo, existe também uma preocupação muito grande com a parte de sustentabilidade por parte da empresa. A empresa tem um conjunto de fazendas dela, essa é uma das fazendas de pecuária, é uma fazenda que ela é 100% na integração lavoura-pasto, aqui não, pecuária, integração pecuária e floresta, desculpa, não tem a lavoura aqui é pecuária e floresta. E existe um projeto aqui essa é uma fazenda 100% pecuária e floresta, e existe um projeto que já está em andamento, em 100% da lenha consumida na empresa ser gerada nas próprias fazendas. Isso com foco em sustentabilidade, autossuficiência e geração de emprego e renda dentro do Grupo Soma. Hoje, em média, a gente consegue atender a nossa demanda de lenha, né, para as caldeiras e, basicamente, para as caldeiras, na casa de 60% a 70%, e já estamos com um projeto para que isso chegue a 100% nos próximos 3 anos. Existe também outra fazenda que é focada somente na produção de milho, soja, trigo, e aí é eucalipto para as caldeiras. Então, essa fazenda de agricultura exclusiva, que está na região ali de Madre de Deus, é uma fazenda focada na produção de grãos. Obviamente, ela não consegue atender toda a nossa demanda, mas ela é, de certa forma, um pulmão que nos ajuda aí a socorrer, né? Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo aí, que milho e soja já não tem preço mais, né? Acredito eu que vocês estão por dentro disso. Bom, e por fim, nosso compromisso é respeito à legislação ambiental, reuso de água, embalagens recicláveis com selos certificados e critérios de responsabilidade socioambiental rígido para a seleção de fornecedores. Então, isso também está dentro do nosso escopo de trabalho, até para selecionar um fornecedor que vai nos fornecer alguma matéria-prima, o fornecedor também já tem que se encaixar dentro desses critérios. Bom, esse é o escopo de maneira bem geral sobre a Soma. Agora nós vamos entrar de fato no assunto que a gente veio conversar, mas eu não podia deixar de apresentar a empresa, onde nós estamos, o que nós fazemos, para aqueles que não conhecem, né, convidá-los a conhecer também. Então, falando da linha de insumos, eu vou falar muito insumos, para nós essa linguagem ela é muito fácil, é comum, mas obviamente para pessoas que não convivem com a gente no dia a dia, não vai ficar claro. Linha insumos, sempre que eu disser aqui, significa todas as rações, núcleos minerais, produtos destinados à nutrição de animais de produção. Bovinos, suínos, aves, equinos, não é produção, é esporte, mas vamos considerar como produção, né? Esporte, trabalho, lazer, e peixes. Então, essa é a nossa linha insumos. E tem a linha Pet Food e depois a linha Eco Original. Então, dentro da linha insumos, eu trouxe alguns exemplares aí de produtos. São produtos da linha de equinos, rações de leite, núcleos, rações de loja, que são
produtos vendidos em supermercados, Bahamas, Extra, esses produtos, esse canal de venda, desculpa, núcleos minerais proteinados. Então, de maneira geral, não estão todos, mas algumas das embalagens que a gente tem dentro da linha insumos. Linha Pet Food, e aqui também alguns dos nossos produtos, a Petrus, Degustê, Quinos, Come Quieto, entre outros, Vitalitar, que perfazem o time aí, os produtos da linha Pet Food. E aí o mais novo, que é a nossa novidade do ano passado, a linha Eco Original, que é uma linha 100% focada em pássaros. E aqui já alguns produtos, calopsita, enfim, papagaio, roedores também. Aqui esse produto da Eco Original tem para roedores também, eu falei que era 100% para pássaro, o grande foco é pássaro, mas tem alguma coisa de roedores também. Tá certo? Então, basicamente, pessoal, o que eu apresentei aqui atrás, nós temos 3 segmentos de produção. Um é pet, outro é Eco Original, que é pássaros e roedores, e o outro é a linha insumos. Por fim, a nossa presença digital, a gente está no Instagram, convido a todos que nos sigam aí. Tem o nosso site também com informações da empresa, divulgação de vagas, a gente divulga sempre as vagas pelo Instagram e no site, então quem estiver nos seguindo aí terá acesso a todos esses conteúdos. Bom, então vamos lá falar um pouco de processo produtivo, né, que foi tema do assunto aqui me proposto, que a Mariana me solicitou e entrou em contato. E a minha intenção com vocês hoje é passar de maneira resumida, porque o assunto é muito extenso, até brinquei com a Mariana quando ela me convidou para essa palestra, se vocês teriam uns 2, 3 dias aí para a gente conversar, porque é muito extenso. Então, claro que a gente não vai entrar no detalhe do detalhe, mas eu vou tentar passar para vocês qual que é o funcionamento de uma fábrica de ração. Como é que acontece no dia a dia aqui? Quais que são os dilemas, né? Quais que são as necessidades que a gente tem, o que a gente busca? Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de visitar uma fábrica e tem essa curiosidade, consiga pelo menos ter a noção do nosso dia a dia. Então, primeiramente é importante falar de equipe. E aí eu tentei fazer nesse slide um retrato da nossa equipe. Eu não sei se o slide está saindo distorcido para vocês, mas para mim está perfeito aqui, eu consigo ver tudo. Eu tentei resumir o que é a nossa equipe. Então, a gente tem uma equipe de laboratórios, uma equipe de compras, uma equipe de marketing, uma equipe comercial, uma equipe de controle de qualidade, uma equipe lá na produção, que de fato faz o produto, e uma equipe de departamento técnico, na qual eu sou o responsável, o gerente. Então, esse time, em conjunto, é que produz esse produto que está aí nas diversas fazendas e estados do Brasil. Bom, o primeiro ponto numa fábrica de ração, de alimentação animal, para mim, sem dúvida alguma, controle de qualidade. Porque muitos podem imaginar, não, é a compra do produto ou compra da matéria-prima. Assim, nada disso teria uma vida longa se a gente não tivesse um cuidado muito grande com qualidade. Porque sem qualidade é o que a gente chama aqui de venda insustentável. Vende e vende uma vez só. Então, a nossa briga e a nossa busca dioturnamente é para garantir produtos com qualidade. Primeiro, foco em segurança alimentar dos animais que estão consumidos. Segundo, padronização de produto. Terceiro, manutenção do nível de garantia. A gente é fiscalizado rigorosamente pelo MAPA. Então, primeiro ponto é padronizar e entregar aquilo que a gente nos propôs a entregar, que está lá no rótulo. E, fora isso que o animal precisa daquilo que está lá no rótulo, o cliente precisa receber aquilo que ele está comprando, a gente é fiscalizado pelo MAPA para que isso esteja de fato acontecendo. E para que isso tudo aconteça, a gente tem que iniciar aí, fazer uma análise prévia da qualidade das matérias-primas. Então, o controle de qualidade ele começa antes da matéria-prima entrar na nossa produção em si. E o fluxo de uma fábrica de ração, eu tentei colocar esquematicamente, é esse que está aí na telinha. Sendo o número 1 aqui, recebimento da matéria-prima, eu vou descrever ponto a ponto para vocês nos próximos slides. Mas vamos começar o entendimento. Recebemos a matéria-prima,
tá? Antes dela entrar na fábrica, já teve um processo de qualidade lá antes do portão, da porta para fora. A matéria-prima foi aprovada, ela entra na fábrica, entrou, ela cai aqui na moega, cai no elevador e vai para o silo de armazenamento. Do silo de armazenamento, ela vem para uma moagem. Vem para a moagem, ela vem para dosagem e pesagem, né? Os silos que vão dosar e pesar. Número 4, moagem aqui, número 4 aqui, dosando e pesando. Então, vários pequenos silos. Depois ela vem para mistura. Isso tudo, tubulações e relé, tudo encanado, né? Nada na mão aqui não, tá, pessoal? Então, veio para mistura. Aqui, no caso do exemplo, é uma ração peletizada. Após a mistura, ela cai em uma peletizadora. Peletizadora, eu vou explicar lá na frente, é uma máquina que constrói o pellet. Eu vou também passar as características dessa máquina aí do produto final. Por fim, assim que termina a pelletização, esse produto tem que ser resfriado, isso é obrigatório. Tá? Fez o processo de resfriamento, o produto vem para o ensaque. O ensaque está pronto lá para a expedição. Então, assim, de maneira bem simplista, esse é o caminho de uma fábrica de ração. E as fábricas de ração, quando são projetadas e construídas, elas seguem de maneira bem padronizada esse fluxo. Obviamente, com particularidades em diferentes áreas e fábricas, mas o que eu quero dizer com segue esse fluxo? O lugar que o produto acabado sai, ele é inverso do lugar que a matéria-prima chega. Então, ela chega aqui e segue esse fluxo para não ter o que a gente chama dentro de fábrica de contrafluxo. O contrafluxo, ele atrapalha muito o funcionamento de uma fábrica. Bom, então vamos lá começar a pontuar item a item daqueles que eu descrevi. Recebimento da matéria-prima. Primeiro ponto que acontece aqui, antes mesmo da gente adquirir qualquer matéria-prima, é avaliar a documentação. Então, assim, vou falar de maneira bem prática aqui o que o time do departamento técnico, que está diretamente envolvido nessa atividade, faz. Por exemplo, nós avaliamos aqui uma determinada matéria-prima para compra, analisamos os índices técnicos, né, a ficha técnica, proteína, vamos supor que se for uma macro matéria-prima, proteína, energia, matéria mineral, fibra, enfim, as características do produto, através da ficha técnica. Após isso, a gente faz uma avaliação de custo, né? Na verdade, é paralelo à ficha técnica. Então, ficha técnica, avaliação de custo da matéria-prima. E aí, vendo viabilidade nessa matéria-prima, a gente dá o ok por compras. Olha, compras, pode comprar, é viável, vamos trabalhar com esse produto. Aí o compra faz um contato com o fornecedor, checando toda aquela parte de controle de qualidade deles, ficha técnica, enfim. Dependendo do volume da matéria-prima, a gente chega até auditar o fornecedor. O que é auditar? E a gente vai no cliente que está nos fornecendo para ver se ele segue os padrões que a Soma precisa. Bom, isso não é 100% das vezes, é só quando é necessário, dependendo do volume da compra, ou do perfil do produto que a gente vai adquirir. Então, dando ok, liberamos a compra, comprou, a amostra chegou, a carreta está parada aqui na porta da fábrica. Exemplo, um DDG, um produto que está muito em alta no momento, tem se utilizado bastante. Então, chegou uma carreta aqui com 32 toneladas de DDG vindo lá de Goiás. Antes dessa carreta entrar na fábrica, o pessoal do controle de qualidade vai para fora da fábrica e vai fazer o processo de amostragem. Então, tem todo um procedimento para fazer essa amostragem, utiliza-se um calador, dependendo do volume da carreta, se for até 15 toneladas, tem que se coletar 5 pontos, se for acima de 30 toneladas, tem que coletar mais de 11 a 15 pontos, então tudo tem uma regra a ser seguida, o tamanho do calador, que é o amostrador dessa carreta, também tem um tamanho padrão, para conseguir chegar no fundo da carreta, e tira um volume de amostra X, traz para dentro do nosso laboratório, onde nós iremos analisar proteína, fibra, estratégia, fazer microscopia, que é identificar possíveis contaminantes que tem ali dentro, analisar granulometria, entre outras coisas, dependendo da matéria-prima. Por fim, saiu o laudo do nosso laboratório, tudo ok.
A carreta está na porta, a gente libera a decisão. Pode colocar a carreta para dentro, está liberado. Bom, carreta entrou. Aqui é uma fonte da soma mesmo. Uma coisa que é importantíssima. O local de recebimento dessas carretas é crucial que eles sejam cobertos. A gente recebe matéria-prima todos os dias. E aí, se a gente considerar esse período que nós estamos vivendo agora, que é o período das águas, a gente vai, obviamente, receber matéria-prima em dias chuvosos. E é impossível a gente imaginar descarregar uma carreta aí de 30 toneladas, que vai demorar 2, 3 horas para descarregar, num dia chovendo. Obviamente, essa matéria-prima já entraria contaminada dentro dos silos. Então, o galpão precisa estar coberto, conforme a foto. Descarregou essa matéria-prima a granel, no caso, ela cai dentro da moega e segue para o silo de armazenamento. Ou se for líquido, né, no caso aí de um melaço, ele vai para os tanques de armazenamento. Está aqui fotos nossas também, os silos de armazenagem. Aqui, armazenagens em sacarias, a gente também recebe produtos ensacados, principalmente micronutrientes. E aqui é uma foto de fosfato bicálcico, a gente recebe fosfato bicálcico em bags. Então, tem todo um critério de armazenamento. E aí, quando a gente fala de sacaria, eu posso destacar aqui um dos pontos mais importantes limpeza dos galpões e segundo, organização. E terceiro, afastamento de paredes. Essas sacarias, elas não podem estar grudadas na parede, porque é um lugar que retém mais umidade. Então, se reteve mais umidade, essa umidade pode ser transferida para a matéria-prima e pode gerar, né, uma deterioração da qualidade do produto, que obviamente a gente não quer. Bom, então está armazenado. Agora, faltou um ponto aqui, que é o armazenamento versus qualidade. A gente faz alguns armazenamentos em silos e aí um ponto crucial é a limpeza desses silos. Por que acontece? Vamos supor que nós colocamos aqui nesse silo DDG. Assim que esses silos finalizaram, a gente tem que entrar com o processo de limpeza, porque pode ser que tenha ficado algum resíduo. E o resíduo, ele é gatilho para uma fermentação indesejável para a próxima matéria-prima que vem. E aí ocorre perda de valor nutritivo, reduz palatabilidade, porque pode dar acúmulo de mofo, né, fungos, queda de densidade. Isso aqui para a fábrica de ração que tem alto volume, né, isso aí é um custo significativo. E crescimento de micotoxina. Micotoxinas são o resultado de crescimento de fungos, né, são toxinas produzidas por fungos que crescem em ambiente que tem nutriente e temperatura. E a micotoxina é totalmente maléfica a animais, né? Ela causa uma série de prejuízos para os animais. Bom, saindo do processo de armazenamento, a gente entra no processo de moagem. E aqui estão algumas características do processo de moagem. Primeiro, o tamanho que nós vamos moer essa matéria-prima, ele vai depender da espécie e da fase que o animal está. Vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui. Acredito que tem aí alunos de diferentes setores, né? Imagino, né? Bovinos, aves, suínos. Por exemplo, a ave, ela precisa de um tamanho de partícula superior ao tamanho de partícula que o bovino precisa para fazer a função lá de moela da ave, no qual o bovino já não precisa. O bovino a gente precisa moer o fubá o mais fino possível, e a ave já aceita uma partícula um pouco menor. Então, espécie já nos define, por exemplo, o tamanho de peneira que a gente vai utilizar aqui. O método que a gente utiliza é o método de impacto, né, que são os martelos, os moinhos de martelo. Então, ele moe a matéria-prima por impacto. E a finalidade de se fazer isso, primeiro, aumento de digestibilidade, principalmente focando em bovino. Há inúmeros trabalhos que mostram quando a gente passa de 1.000 miligramas em DGM de milho para bovino, se reduz drasticamente a digestibilidade do milho, ou seja, aquele milho que você começa a ver lá nas fezes da vaca, isso aí é dinheiro que está saindo fora, está sendo jogado fora. Então, a gente toma esse cuidado para reduzir esse tamanho, para que o animal, ao consumir o produto, ele tenha o maior aproveitamento possível. Uniformidade, é muito mais fácil a gente misturar matérias-primas
se elas estiverem moídas, e facilitar o processo, né? Seria muito mais difícil de trabalhar, por exemplo, o milho inteiro, farelo de soja inteiro, caroço de algodão, tudo inteiro aqui. O processo seria muito complexo. Bom, aí, uma vez moída, a matéria-prima está pronta para ser dosada. Está aí uma foto do programa que a gente utiliza aqui na fábrica de dosagem, né? Então, o operador fica com essa tela na frente dele e ele recebe uma fórmula. Olha, agora vai sair a ração Biolac 24, a ração para bovino de leite. E aí ele tem a fórmula, ele tem esses inúmeros silos aqui que aparecem. Aqui tem milho, aqui tem soja, aqui tem sorgo, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tal, até o final. E aí aqui no cantinho aparece no programa a fórmula Biolac 24, no código dela, que vai indicar, olha, a Biolac 24 precisa puxar 40% de fubá, que é desse silo. Aí esse silo ativa, libera aqui e ele vem seguir o fluxo, tá? Então, silos de armazenamento, o silo dosador, então tá tudo armazenado. No caso do exemplo que eu estou falando, da Biolac, liberou 40% de fubá, ele cai aqui e vai fazer uma dosagem precisa, tá? Depois que fez toda essa dosagem, ele vem para um negócio chamado headler. O headler é como se fosse um transportador. Então, ele transporta toda essa ração dosada aqui, e depois ele vem para um elevador de caneco. Ele vem aqui, ele sobe, vai lá no topo da fábrica, e aí vem para um pré-misturador. Depois de um pré-misturador, ele vem para um moinho, que é aquilo que eu expliquei, um segundo moinho, né, uma última moagem. Vem para o pulmão superior, misturador final, aqui é só uma pré-mistura, e pulmão inferior, que está na parte final, para o ensaque. Bom, essa aqui é o processo de dosagem de macro. Aqui nós vamos para o processo de dosagem de micro. Isso aí é a nossa sala de micro. Então, em cada caixa dessa, a gente tem um aditivo. E os aditivos os micro e aditivos são classificados em tecnológicos, sensoriais, nutricionais, zootécnicos e anticoxidiantes. Então, de acordo com que sai uma fórmula de determinado produto, o operador ele tem essa fórmula cadastrada e ele segue com esse carrinho aqui, com a balança como se fosse um trilho aqui de trem, e vai pesando. Esse processo aqui é manual, tá certo? Já existem fábricas, inclusive a nossa filial, que é a Nova, esse processo também é automático, automatizado. Isso é um anseio nosso, né? Mas a empresa tem suas prioridades, uma série de investimentos a serem feitos. Isso está dentro do nosso cronograma aí para os próximos anos, para tornar esse processo também automatizado. Bom, processo de mistura. Primeiro eu vou começar pelos silos. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de silo. Silo em Y, silo vertical e silo horizontal. Esse silo é o silo mais utilizado para se trabalhar com micronutrientes. Então, fazer toda a parte de núcleo, minerais e aqui, certo? A maioria dos silos da Soma são em estilo horizontal. Eles facilitam o processo de limpeza e eles são mais fáceis para trabalhar com, por exemplo, a adição de ingredientes líquidos, como óleos e melaço. Esses silos aqui, que é os que a gente mais vem fazendo, aqueles silos menores, de 500 quilos, 1.000 quilos, ele é muito prático para essas situações, mas ele tem uma dificuldade grande aqui de limpeza. Então, por isso que a gente não adota tanto isso em termos de fábrica. Tá? O nosso objetivo, a nossa meta, enquanto nesse setor aqui de mistura, é sempre uniformidade, porque uniformidade, quanto mais uniforme, uma vez que a fórmula esteja correta, ela vai tender a entregar mais desempenho no final. E como que a gente mede isso? São feitas amostragens esporádicas ao longo da produção, e após a amostragem é retirada uma subamostra de 10 gramas, e essa subamostra, ela tem que conter todos os nutrientes especificados lá no rótulo. Então, quando está produzindo, o operador é instruído a tirar e retirando amostras. Ao final daquele lote, ele faz uma subamostragem e retira 10 gramas e manda para o laboratório. E aquilo tem que condizer com o que a gente está falando lá no rótulo. Algumas causas de desmistura, né?
Quais que são os problemas? Roscas de transportes mal dimensionadas, ou muito grandes, ou muito pequenas. Velocidade dos elevadores, ou seja, se o elevador começa a trabalhar muito rápido, ele trepida e pode desmisturar as matérias-primas. Silos e elevadores muito altos, né? Às vezes é necessário por causa do dimensionamento da fábrica, mas muito alto pode causar desmistura. E transporte a granel. Toda ração lá no graneleiro, ela é mais suscetível à desmistura que uma ração que está ensacada. Bom, então feita a dosagem, a mistura, agora nós vamos para o processo de pelletização. E, assim, traduzindo aqui pelletização, ele tem 3 palavras-chave: calor, umidade e pressão. Se eu pudesse, assim, tentar resumir a pelletização, é você colocar toda essa mistura, todos os farelos dentro de um tubo, injetando nesse tubo água, esse tubo está quente, e vai apertando esse tubo em uma das extremidades, e na outra extremidade você coloca um tampão furado. E esse tampão furado é onde vai sair essa parte aqui, o pellet. O pellet sai exatamente assim. E aqui tem uma faca. Essa faca vem cortando esses pellets, e aí a gente ajusta a faca para o tamanho do pellet que a gente quer. E essa parte aqui, desses orifícios, que a gente chama de matriz, a gente também pode ter diferentes matrizes. Matriz do orifício maior, do orifício menor, de acordo com o diâmetro do pellet que a gente deseja. Tá certo? Quanto mais fino o pellet, maior é a pressão que tem que ser feita, tá? Maior é o gasto de energia. Quanto mais grosso o pellet, menor é o gasto de energia, mais fácil é de pelletizar. Bom, qual que é o objetivo aí da pelletização? Primeiro, ela facilita a uniformidade do produto. Segundo, ela causa uma gelatinização do amido, por isso que consegue moldar esse pellet. Então, com pressão e umidade, o amido ele é parcialmente gelatinizado, e aí ele consegue formar esse pellet. E um amido gelatinizado, ele tem uma absorção maior, tem uma digestibilidade maior. Tá? É algo que se assemelha ao processo que é feito lá no Grão-Mundo. Quem está acostumado com fazenda de leite aí já visitou, processo de milho reidratado, segue a mesma teoria. Obviamente com alguns conceitos diferentes, mas é deixar o amido mais disponível. E há uma série de características dos ingredientes, das matérias-primas, que vão influenciar no processo de pelletização. Por exemplo, se a gente trabalha com matérias-primas mais fibrosas, refinazil, né, que é o farelo de glúten 21, o farelo de trigo, são fontes ou são matérias-primas mais fibrosas, de mais dificuldade de serem pelletizadas. Ao passo que um milho, um sorgo, que são matérias-primas que possuem alta concentração de amido, eles têm uma maior facilidade de ser pelletizados. Então, resumindo, a gente tem diferentes KPIs, vamos chamar de indicadores de produtividade de acordo com a linha que nós estamos produzindo. Entramos numa linha que é milho e soja, a gente sabe que ela vai dar uma velocidade de produção maior. Entramos numa linha que vai um nível alto de farelo de trigo, a gente sabe que ela vai dar uma produtividade de pelletização menor, porque ela é mais difícil de ser pelletizada. Finalizou o processo de pelletização, a gente vem para a parte de resfriamento. E aqui é algo muito importante de ser destacado, e que, assim, as fábricas não podem abrir mão disso, porque o que acontece? Se a gente faz uma ração, pelletiza, ela sai a mais ou menos 80 graus Celsius, que é a temperatura da pelletizadora, entre 70 e 80 graus Celsius. Essa ração, por estar aquecida, se ela sai direto com a sacaria, ela tem uma facilidade muito maior de reter a umidade que está dentro da sacaria, a umidade normal do ar. E se isso acontecer, há uma probabilidade muito maior dessa ração mofar, estragar. Então, finalizou o processo de pelletização, essa ração vai cair numa espécie de uma esteira ventilada. E essa ventilação vai retirando esse ar via sopro mesmo, como se fosse um ventilador, tá? Vai resfriando e retirando o ar, então, a baixa temperatura, a baixa umidade, e, obviamente, existe um parâmetro para isso. Chegou nesse parâmetro, ok,
a ração está liberada para ir para o ensaque, o empacotamento aqui. E aí a gente tem diferentes processos de empacotamento. Isso aqui é uma foto da fábrica da filial de empacotamento de embalagem de eco original, são caixinhas. E basicamente o empacotamento, a gente nos preocupa muito com o peso que está descrito na embalagem, no rótulo. Então, se é 40, as balanças são calibradas exatamente para 40, desvios assim insignificantes. E essa é a parte que a gente aperta a toma da produção, porque tem que dar vazão, né? Porque até aí a fábrica, ela quase que é automática, então ela vem bem acelerada. Esse processo ainda ele é bem manual. E aí tem que ter um time lá, craque no processo de empacotamento, costura, fechamento dos produtos, para que não se torne um gargalo lá na produção. Por fim, em média, a gente trabalha com análise, aí a gente ainda volta, para vocês verem a importância da qualidade, né? Empacotou, está tudo pronto, em média, 10% das nossas batidas, aí eu estou falando já de produto acabado, que a gente chama aqui de PA, 10% das nossas batidas, elas são analisadas. Ou seja, a gente fez análise lá na hora que estava produzindo, fez a análise da matéria-prima, mas em 10% do produto acabado, a gente recolhe uma amostra também, leva para o laboratório e vê se aquela ração que a gente declarou lá no rótulo, que ela tinha 24% de proteína bruta, ela está batendo essa proteína, está batendo a umidade, matéria mineral, estatetéria e fibra. Deu ok? Aí libera o lote, está pronto para venda, e aí esse lote vai para a expedição. E daí para frente entra o time comercial com o time logístico, né? Obviamente, isso não é segmentado, isso é uma cadeia que ocorre paralelamente em conjunto. E a gente tem o time de logística, que vai fazer a distribuição, basicamente, onde que nós temos uma atuação mais forte, é eixo Minas, Rio, São Paulo, aqui muito PET, tá? Minas, Rio, Espírito Santo e Bahia, linha insumos, e São Paulo, linha PET, e sendo PET em alguns outros estados. E como eu falei, por fim, a gente já tem acessado alguns portos com processo de exportação, Uruguai, Paraguai, alguma coisa em Guiana. Então, estamos começando a entrar no mercado da América do Sul. Bom, pessoal, espero que tenha sido válido, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. Tá aí meu nome, meus contatos, né, e-mail, telefone. Vou encerrar o compartilhamento aqui. Deixa eu... Peraí. Bom, tá aí, Flávio, grande Flávio. Bom, já... Boa noite, Ronan. Boa noite a todos, tudo bem? Já falei de você aqui, Flávio, falei mal pra caramba, mas falei. Então aí. Brincadeira. Bom, pessoal, obrigado. O Flávio é o nosso supervisor do Estado do Rio, então, falou em Rio de Janeiro é com ele. Me coloco à disposição de todos, o tecnista também, né, Ronan? E me coloco à disposição. Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Então, estou agora aberto aí aos questionamentos, às dúvidas, enfim, bater papo também. Se tiver alguma consideração, algum comentário, nós estamos à disposição aí para contribuir. Boa noite, Ronan. Boa noite. Meu nome é Jorge Lucas. Boa noite a todos também. Eu tenho algumas perguntas. Quanto ao formato da pelletizadora, você falou muito da questão do diâmetro dos pellets, mas existe, vocês também fazem de formatos diferentes daquele? Digo isso porque tem alguns animais, por exemplo, algumas aves ornamentais, que têm mais dificuldade quanto a pegar o pellet, né? Se você tem outros formatos além daqueles. Tá. Perfeito, Jorge. A gente tem um formato, a gente atende, sim, alguns criadores de ave ornamental, principalmente tem um grupo forte que a gente atende, que é ali em Barroso, ACA, eu acredito que chama, tá? Não consigo lembrar o nome certinho, mas é esse grupo. E alguns dos clientes, eles preferem trabalhar com a ração triturada. O que é a triturada? Ela passa pelo processo de pelletização, então ela tem toda essa temperatura, vapor, ele deixa o produto um pouco mais isento de contaminação,
E assim que terminou a pelletização, a gente volta moendo esse produto. Então, ele fica um pellet quebradiço, que é aí que facilita um pouco mais o consumo. Não sei se ficou claro aí. Mas em termos de pelletizador, é só esse cilindro mesmo. Ele pode ser mais grosso ou mais fino, mas não em formato triangular e outras coisas. Esses outros formatos aí seriam lá na extrusora. Entendi. Agora, uma outra pergunta também, é que você falou da análise do material que chega à fábrica. Quanto tempo, mais ou menos, vocês demoram para fazer a análise desse material para que vocês recebam isso dentro da fábrica? Bom, boa pergunta também. Isso aí hoje a gente trabalha com análise química, tá? É uma análise um pouco mais demorada. Esse produto é coletado logo na manhã, então ele vai sair mais ou menos meio-dia, aí 3 horas, depende do volume de carreta que chega. Tem dia que chega, a porta está entupida de carreta. Então, trava um pouco mais. Mas dentro de uma normalidade, 3, 4 horas, 5 horas no máximo. Então, coletor de manhã, meio-dia sai, coletor meio-dia, no final da tarde sai. A gente tem um projeto para incorporar um NIRS dentro do nosso laboratório, que daria praticamente uma análise instantânea. É um investimento muito alto, mas está dentro do nosso escopo aqui para ganhar velocidade nisso também. Entendi, muito obrigado. Minhas dúvidas até então são só essas. Parabéns aí pela apresentação. Muito obrigado, muito obrigado. Ronan, uma dúvida. Qual que é o forte da empresa de vocês? Qual que é o produto que sai mais, assim, que tem mais procura da empresa de vocês? Kissila. Kissila, bom. A gente pode falar do estado do Rio também, viu, Ronan? Perfeito. Eu vou falar de geral, Flávio. Vou pedir que você faça uma abordagem aí do estado do Rio. Kissila, hoje a gente tem vamos dizer assim, o nosso mercado está segmentado em 40% mais ou menos voltado para a linha de aves e suínos, mais ou menos 25%, 30% disso em linha de bovinos, 30% um pouco mais bovino entre leite e corte, uns 10% a 12% em equinos, e o restante, uns 10% também em núcleo e minerais, e alguns outros produtos de menor volume. Então, o nosso volume maior hoje são produtos técnicos de linha aves, produtos mais básicos, né, são os produtos econômicos, que são produtos vendidos mais em lojas, criadores caseiros, menores. Então, basicamente é isso. Se eu estou falando de maneira geral, soma. Dependendo da região que você for, você vai ter um perfil diferente. Você vai lá, tem região que a gente vende o nosso share é muito maior em equino. Tem região que você vai que ele é muito maior em mineral para bovino de corte. Então, eu estou te falando na média. Flávio, como que está o Rio aí? Faça um comentário aí para a gente. Bom, a todos os participantes, né, a gente tem uma atuação no estado do Rio bem abrangente, desde o norte, noroeste fluminense, passando a região dos lagos, região serrana, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, a região sul do estado também. Como é que a gente estratifica mais ou menos isso? Vamos do sul para o norte. No sul, a gente tem alguns bons clientes de piscicultura, a gente atende algumas pisciculturas, a gente tem uma linha técnica para peixes muito interessante. A gente tem uma atuação boa na linha de gado leiteiro também, para vacas de alta produção, a gente tem um atendimento bem legal. Na região metropolitana do Grande Rio, a gente tem uma atuação forte na linha de lojas, produtos direcionados mais assim para criações caseiras, né, Ronan e todos. E a gente está com uma atuação assim, bem direcionada agora em aras. A gente tem alguns produtos técnicos também, produtos de desempenho, produto para potro, elite, animais elite. A gente tem feito alguns trabalhos nessa linha de equinos, que o estado do Rio é muito forte numa galarga machadora e par de milha. E no norte, noroeste fluminense, a gente tem feito um trabalho muito bacana na linha de ruminantes, gado de corte e suplementos minerais, né? Inclusive, no Noroeste Fluminense, a gente tem muita oportunidade para agregar pessoas na equipe, né? Então, a gente tem uma abrangência bem boa. O estado do Rio é um estado, assim, que tem uma grande variedade de oportunidades. Tá respondido, Kissila? Tá, sim, tá ótimo. Muito bom.
Tem uma pergunta no chat a respeito aqui. Vocês aceitam estágio na fábrica? Se sim, qual que é o procedimento? Tá. Mariana Barbosa. Bom, Mariana, aceitamos sim. Esse ano, né, vamos falar assim, antes pandemia ou pós-pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tinha um projeto de estágio que a gente abria as vagas basicamente 2 vezes ao ano. As inscrições estavam lá no nosso site, Instagram, então a gente divulgava isso lá por um período de 15 dias, 30 dias. O pessoal mandava o currículo, se inscrevia, tinha lá as características e passava aqui conosco de 3 a 6 meses. Salvo engano, o mínimo é 1 mês e meio, tá? Bom, isso estava rodando até março, né? Então, março, com essa pandemia, a gente cessou todo o projeto de estágio e a gente tem expectativa que isso retorne, mas para isso precisa de uma segurança, né, a nível de saúde de todos maior, ou uma vacinação, ou alguma coisa nesse sentido, que haja de fato a liberação para a gente retomar o projeto. Mas a gente tem basicamente 2 projetos, um desse de estágio e tem um projeto também de trainee. Aí o projeto trainee já é com foco direto na contratação, focado em alunos formandos ou formados, formando, que eu digo assim, tem que estar já para graduar ali, para concluir, só defender alguma coisa, não pode ter período ainda a aula, porque tem que passar conosco aqui 6 meses em treinamento direto, e aí esse trainee ele vai para um projeto nosso chamado PTC, que ele tem a possibilidade de virar um promotor técnico comercial. Ele vai, hoje, aqui no Rio, a gente tem 2 promotoras técnico-comercial, que aí está sob a gestão do Flávio, uma está ali em Macuco, né, Flávio? E a outra... E a Hortência em Bom Jesus Tabapuano, que está na reunião aqui com a gente. A Hortência está aqui. Show, Hortência. Aí, a Hortência está aqui, a Hortência é a nossa promotora, e ela trabalha com a gente lá na região de Bom Jesus Tabapuano, ali perto de Itaperuna. Então, qual que é esse projeto? Pessoas já próximas, né, graduados, vamos bem dizer assim, passam conosco uma temporada em treinamento, sendo aprovado ao final do treinamento, há uma série de provas e de pré-requisitos para que essa pessoa passe nesse processo, ela faz parte do nosso corpo técnico, ela vai para uma determinada região e vai desenvolver o trabalho lá técnico-comercial. Então, dar assistência técnica aos clientes e realizar a venda dos produtos. Não, você falou em pandemia, a fábrica ela foi afetada de alguma forma ou você já tinha um controle já bom que não afetou tanto com a pandemia? Assim, foi afetada, né? Não tem como não ser, né? Tudo é base de referencial. Se a gente sempre perguntar, vocês foram muito afetados? Depende com qual setor você está comparando. O agronegócio, apesar das pauladas, foi pouco afetado, né? Há outros setores que tiveram seus negócios muito mais danificados do que o nosso. A gente pode dizer que a gente foi até privilegiado dentro de uma crise desse tamanho. Assim, eu acho que o grande gargalo que a gente sofreu ao início foi lidar com algo que não estava dentro, assim, mexer com algo totalmente novo, acabou-se as viagens, reunião presencial parou, não podia visitar produtor mais, então foi todo mundo, assim, da noite para o dia para dentro do escritório e tinha que começar a resolver as coisas. Então, assim, isso foi o grande gargalo. Aí, complementando a resposta, a gente teve um desafio grande em vendas nos 2 primeiros meses da pandemia, que começou março, vamos dizer assim, março foi difícil, abril foi bem difícil. A partir de junho, a gente começou a recuperar o mercado. Mês passado, a gente superou a meta, esse mês já está indo com sinal de superar a meta de novo. Então, assim, nós já estamos vendendo acima da nossa expectativa. É o que eu te falo, que a gente não pode reclamar tanto da pandemia. A gente foi afetado, mas num nível bem menor que muitos setores. Show de bola. A Hortência falou aqui que não conseguiu ligar no microfone, mas que ela está aqui, ó. Participando. Tá, gente, mais alguma pergunta? Ninguém? Bom, podemos encerrar. Eu tenho mais uma, que nem se trata muito do tema em si, Ronan, mas eu queria saber como
foi lidar assim, com a pandemia, com os funcionários assim dentro da empresa? Se em algum momento a produção chegou a parar ou algo do tipo? Porque é bem difícil, né? Parar, perde os produtos, mofa, apodrece, enfim. Quando eu lembro que assim o caos mesmo, vamos dizer, foi mais ou menos na primeira quinzena de março, né? Quando a gente começou a sentir parando, vai parar. A gente fez uma reunião de gerência aqui, meio que emergencial, inclusive eu estava viajando, me ligaram, falaram, volta agora, volta que a gente tem que reunir hoje, então só dei meia volta no carro, voltou todo mundo, sentamos numa sala, começamos já a desenhar um comitê de crise. Esse comitê de crise, a gente, nos próximos 15 dias, a gente reuniu praticamente todos os dias para traçar a estratégia do que fazer, e aí começou toda essa parte de prevenção de funcionário, contato, o time comercial começou a não poder vir, né, para dentro da fábrica, né, Flávio? A gente tinha as reuniões aqui, o time comercial falou, olha, vocês estão no campo, fica no campo. Verdade. Não vem mais não, porque, sei lá, o time comercial roda muito. Pega lá, contamina, vem, contamina todo mundo, é o que você me perguntou, para a fábrica. Então, a gente, aí teve uma série de medidas, tá, muito restritivas, isola, bota um monte de pessoal em home office, pessoal, geralmente, nos 2 primeiros meses nós fomos para home office, travou tudo. Só que essas medidas a gente acabou conseguindo isolar de maneira, assim, paliativa bem o pessoal da produção. Obviamente, a gente teve atestados aqui, deu umas pepinadas na produção, agarrou tal, mas assim, passamos uns dias, uns perrengues, o pessoal faltou 5 hoje, amanhã faz uma hora extra, trabalha no sábado e fomos passando. Mas eu acho que assim, o que eu acho que a gente conseguiu passar bem? Ação rápida. Começou a dar problema, fizemos reunião e a gente passou a fazer uma reunião com o time de vendas, que é o que o Flávio está aqui representando, de todo dia, né, Flávio? Começamos todo dia um follow-up do que estava acontecendo na área de cada um, a gente ligava... Quem consegue viajar, quem não consegue viajar, que os clientes estão aceitando visita, os clientes que não estão aceitando visita, e isso foi bem bacana, foi bem dinâmico, bem rápido. Então, assim, ligar todo mundo, fazer uma reuniãozinha ali de 30 minutos, 40 minutos, logo na manhã, 7h30 da manhã, cada supervisor do estado falou, ó, o meu estado está assim, a região está assim, aí onde que dava para ir, ia, onde que não dava, não ia, e aí nós fomos, com bastante dinâmica, contato, nós fomos tentando contornar. Mas sofremos, sem dúvida alguma. E todo mundo teve que se adaptar, né, ao novo. Isso aqui é uma adaptação, né? Se não tivesse aqui, provavelmente eu estaria em Campos hoje. Verdade. Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Alguém? O que acontece? Gente, acho que a gente pode encerrar, então. Muito obrigada, Ronan. Muito obrigada, Flávio, pela participação de vocês também. O Flávio lá. Você é do Rio, né, Flávio? Estado do Rio, né? Sou. Então tá bom. Ronan, obrigadão. Isso. Essa foi muito boa. Oi. Rapidinho, só de interromper, eu acho que a Hortência quer falar alguma coisa aí. Ela conseguiu mexer no microfone dela. Não. Então eu queria me apresentar. Eu sou a promotora técnica que o Ronan falou. Eu moro em Bom Jesus, Itabapuana. Só que eu não estava conseguindo conectar aqui o áudio. Muito bom, Hortência. Beleza, Hortência, joia. Bom, aí, ó, tem uma colega de profissão sua, recém-contratada pela empresa, né, Hortência? Como é que está sendo os seus primeiros dias aí? Compartilha com o pessoal. Está sendo bem bacana. Eu sou zootecnista, formada na UFES. Participei do projeto Trainee. Eles perguntaram aí se tinha algum projeto na empresa que aceitava o estágio, né? Eu fui trainee durante 3 meses lá na SOME Rio Pomba. E aí, depois do processo de trainee, eu fui contratada como promotora técnica e assumi aqui a região de Bom Jesus, Itaperuna. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Beleza. Deixa seu contato também, Hortência, aqui no chat para o pessoal. Sim, deixo sim. Isso que eu queria, só deixa lá, Hortência, é importante, Flávio, não sei se você já deixou também, é importante você deixar o seu contato.
Porque, pessoal, como o Flávio disse, nós estamos, especificamente o Rio, nós estamos com uma demanda muito grande em algumas áreas, descobertas hoje que estão precisando de um trabalho. Existem várias oportunidades no Rio, então quem tiver aí próximo de formar, tiver interesse, quiser entender um pouco melhor, entre em contato com o Flávio, quiser tirar dúvida de como que é o trabalho, entre em contato com a Hortência que está aqui, procure saber aí que oportunidade a gente tem, né? Espero aí poder contar com vocês aí. Exatamente. Aqui a Manuela estava escrevendo. Hortência mostrando que tem mercado sim para zootecnia aqui na região. Obrigada pela representatividade, Hortência. Isso aí. Porque a gente não vê muito, né? Acha que não tem e tem. É isso mesmo, nós já Tem que sair de prova. Se vocês me permitem um comentário, viu, Kissila, que eu sou formado na Rural do Rio, sou nascido em Niterói, né? Então, o que eu posso tentar contribuir, sabe, é dizer que a área comercial, a gente tem a oportunidade diariamente de exercer zootecnia. Então, existe um tabu que, às vezes, a pessoa, eu vou estudar para ser vendedor, para atuar na área comercial. A área comercial é um grande mercado de trabalho para o zootecnista, né, Ronan, Hortência, e não descartem trabalhar nela, porque a gente exerce a zootecnia diariamente. Prova de ganho de peso, desafio de produção de leite, acompanhamento de produção de ovos, biometria, piscicultura, isso aí é diário. Não tem um dia que a gente não passe sem exercer zootecnia. É isso aí.